Estão bem, tranquilinho? Chegaram bem? E a chuva não atrapalhou, não? Acordaram bem assim, numa chuvinha, friozinho, com energia? Hoje eu vou ver os meus amigos espirituais. Foi assim que aconteceu? Que bom, graças a Deus por isso. Já pensou se fosse o contrário? Estou muito feliz por mais esse encontro, por mais uma reunião especial. A gente sempre fica muito emocionado de encontrar os nossos irmãos, amigos, familiares. Rostinhos novos, né? Muito bem-vindos também, todos que estão pela primeira vez. É sempre uma alegria recebê-los, é sempre uma alegria também dizer para cada um desses novos rostinhos que chegam aqui que nós somos uma comunidade que está muito a fim de acolher mais irmãos e irmãs para a nossa patotinha de amizade, sabe? O reino de Deus é o reino de amigos, e eu acredito que em nossa jornada de fé e de espiritualidade, Deus marca encontros. Por isso eu digo que quando você chega aqui, Deus marcou esse encontro especial para a nossa oportunidade de construir uma relação, uma jornada de amizade. Foi assim que aconteceu com um grande amigo chamado Otávio, que está aqui. E me lembro que quando nós nos encontramos pela primeira vez, pelo menos comigo, a reação foi de uma certa identificação, né? Nós que estamos na trajetória pastoral há longos anos, quando nos encontramos, percebemos que não estávamos sozinhos, porque a gente às vezes olha assim para o nosso jeito de ser e fazer igreja, e a gente olha ao nosso redor e não consegue encontrar algo que se assemelhe a isso. E quando a gente encontra alguém que está fazendo o mesmo, não digo o mesmo, mas fazendo algo muito similar a essa trajetória que a gente tem construído como comunidade Red 80, isso alegra o nosso coração. Então eu tenho muita alegria de receber o Otávio aqui, que é pastor, pai, fundador também da coletivação, que fica na Ceilândia, Distrito Federal, e está aqui em São Paulo. E sabendo que ele viria para cá, foi com muita alegria que nós abrimos esse tempo, esse espaço para ouvi-lo. Então quero que vocês recebam com muito carinho os meus amigos espirituais, recebendo o meu amigo espiritual nessa casa de fé e de alegria. Seja bem-vindo, Otávio. Obrigado, irmão. Você liga aqui para mim? Sim. Acho que tá ligado. Bom dia, igreja. Uma alegria estar aqui com vocês. Meu nome é Otávio da Misha, eu sou pastor na Coletivação, uma igreja que fica em Brasília, mais precisamente no Distrito Federal, na Ceilândia, que é a periferia do Distrito Federal. Mas eu sou aqui de São Paulo, sou de Guarulhos. Fui para lá na minha adolescência e sempre volto aqui quando eu posso para ver meus amigos, minha irmã, minha família. E aí coincidiu de poder estar aqui com vocês hoje compartilhando um pouco do Evangelho. Então estou muito alegre, porque de fato essa igreja tem uma similaridade muito grande com a minha igreja lá no Distrito Federal, que é uma igreja pequena, aconchegante, acolhedora. E aí a gente às vezes chega num lugar como esse e talvez você nem conheça as pessoas, mas parece que conhece. Dá um ar de familiaridade, né? Isso é muito bom. E eu quero, inclusive, compartilhar com vocês um pouco dessa experiência de construir comunidades e como isso tem me afetado e como que eu acho que pode contribuir para a fé de vocês. Então, eu queria ler um texto com vocês que se encontra em Lucas, capítulo 9. Um texto bastante conhecido, mas que eu acho que pode nos trazer uma perspectiva particular para o nosso tempo. Lucas capítulo 9. Jesus está amadurecendo a relação dele com os discípulos. Ele está trazendo eles para perto, formando um grupo sólido, e mais do que um grupo de familiaridade, também é um grupo de trabalho. E se você participa da construção de uma comunidade, você sabe que formar um grupo de trabalho é difícil. Eu estava falando aqui com o Rafa um pouco antes de começar o culto sobre isso, né? Quem são as pessoas que a gente tem próximo, que a gente pode contar de fato e tal. Talvez essa seja a experiência mais intensa que a gente possa ter na construção de comunidade. É saber quem está ao nosso redor, que a gente pode contar. Isso não tem a ver só com igreja. Isso tem a ver com qualquer tipo de construção comunitária.
pode ser sobre projetos que você acredita, pode ser sobre família, pode ser sobre trabalho. Mas hoje eu quero compartilhar um pouco também dessa experiência de construção de comunidade de Jesus. Então, Lucas, capítulo 9, Jesus vai enviar os discípulos para a sua primeira missão. Aí no versículo 1 diz o seguinte, ó: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Esse primeiro versículo já diz o seguinte: Jesus está compartilhando com eles autoridade. Jesus está compartilhando com eles poder. Jesus está compartilhando com eles o lugar de sacerdócio. Você imagina que no tempo de Jesus, essa cultura rabínica, de ter pessoas a seus pés, ouvindo seus ensinamentos, ouvindo sua leitura da vida, sua leitura do texto, era muito comum. Acontece nos nossos dias também e acontecia no tempo de Jesus. Os rabinos tinham um poder de influência muito grande. A Fernanda falou aqui que todos nós somos influencers de alguma maneira, e eu concordo, a gente influencia, né, as pequenas, de maneira, às vezes, sem perceber as pessoas ao nosso redor. É um irmão mais novo, é um vizinho, é uma pessoa que te observa de longe, às vezes você não tem nem conhecimento disso e a gente influencia. Mas essa influência aqui que os rabinos exerciam na vida dos seus seguidores era uma influência extremamente intencional, né? Ou seja, eu estou aqui construindo, fazendo a minha leitura, esse é meu jugo, essa é a minha interpretação da vida, a minha interpretação do texto, e quem quiser compartilhar comigo dessa leitura pode ser chegar. É isso que essa comunidade está fazendo aqui, né? Quando ela se propõe a reunir dominicalmente ou quinzenalmente às quintas-feiras para compartilhar o texto bíblico, ela está propondo uma leitura da vida e sendo intencional no convite. Ó, venha você sentar à mesa com a gente, compartilhar dessa leitura. Esse é o background que está nessa história de Jesus. Jesus não é o único rabino, Jesus é um rabino entre vários rabinos. Só que aqui ele apresenta uma singularidade, ele apresenta a possibilidade de compartilhar com eles autoridade e poder. Então, quando ele envia esses discípulos para essa missão, ele chama eles e fala o seguinte, ó: vocês não apenas estão indo em meu nome, vocês estão indo em meu nome e também estão indo com a minha autoridade e meu poder. Eu estou compartilhando com vocês essa experiência para que vocês construam comunidade por onde vocês passarem. Eu estou compartilhando com vocês essa autoridade para que vocês se sintam aptos a botar a mão no arado, a assumir suas responsabilidades. É mais ou menos isso que está em jogo aqui. Então pensa a partir dessa ótica. Vamos continuar a leitura. Versículo 2. E os enviou para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Versículo 7. Herodes, o tetrarca, ouviu falar tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei, pois é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Então pensa assim: João foi um homem influente no seu tempo, João Batista, parente de Jesus. Ele foi um homem influente nas margens, né? Ele não estava no sinédrio. João não tinha uma comunidade ao seu redor institucional. João não tinha espaço de fala nas sinagogas. João estava no deserto, mas ele estava construindo comunidade no deserto. Ele tinha seguidores, ele tinha pessoas que o acompanhavam, que eram adeptos à sua leitura da vida, que eram discípulos de João. E João foi decapitado por Herodes porque denunciou um dos seus pecados públicos ali, uma relação de infidelidade dele com a sua cunhada, enfim. João foi morto. E as pessoas estavam dizendo que Jesus parecia com João. Ou seja, Jesus não era o único. Jesus parecia com Elias, um profeta do passado, ou qualquer profeta que ressuscitou. E Herodes sabia que isso não era possível, então ele queria saber quem era Jesus. Mas o ponto central do que eu quero conversar com vocês aqui hoje tem a ver com essa viagem que eles fazem. Eles vão
até os povoados, com a autoridade e poder que Jesus deu a eles, compartilhar do evangelho, essa pregação do reino de Deus, que para a gente, talvez nos dias atuais, não faça sentido. Eu lembro que eu fui participar de um culto, eu sou pastor da mesma igreja há 9 anos, né? Fui participar de um culto de missões 2 semanas atrás. Fazia muito tempo que eu não participava de um culto de missões. Porque na perspectiva que nós construímos igreja, eu não sei exatamente como isso funciona aqui na Red, mas eu sei que na nossa perspectiva, essas missões transculturais, elas estão meio enfraquecidas. E dá a impressão para nós de que todo mundo conhece Jesus da maneira que nós conhecemos. E aí, por exemplo, antigamente, quando vinha um missionário na igreja, né? E ele vinha aquelas histórias extraordinárias. Vocês já passaram por essa experiência? Eu vi um missionário pregando, ele contava os milagres, as dificuldades e tal, e você ficava assim, meu Deus do céu, existe muito campo para explorar por aí. Mas hoje, eu não sei se vocês têm essa impressão que eu tenho, parece que não tem tanto campo assim. Afinal de contas, a gente vive no Brasil evangélico praticamente, né? A gente vive no Brasil que até pouco tempo atrás tinha Deus no lema do governo. A gente vive no Brasil que tem uma bancada evangélica muito forte na Câmara. Ou seja, todo mundo sabe quem é Jesus. Às vezes de uma maneira meio deturpada, mas sabe. Aquela experiência do evangelismo, de você ir para a rua e falar assim, você sabe quem é Jesus? E alguém falar assim, Jesus, quem é Jesus? Não acontece com a gente hoje. Então dá a impressão de que a missão ela ficou um pouco esvaziada. Eu falo, cara, eu lembro que assim, evangelismo para a gente no passado era o quê? Pegar um panfleto, aquele panfleto, aquele filetinho, né, fininho, que tinha aquela imagem, né, testemunho de Jeová, tipo as pessoas passando a mão no leão, aquela coisa, né, utópica, muita gente branca e tal. E aí você carimbava num verso o endereço da igreja, né? E evangelização era ir para a porta de um mercado, de um hospital, entregar panfleto para trazer o povo para o culto. E não faz sentido para a gente, talvez, essa realidade. Talvez não faça para você, talvez para alguns de vocês ainda faça. Mas para mim, por exemplo, não faz. E aí eu fiquei pensando, o que é missão no nosso tempo, né? E Jesus, ele também não estava anunciando um Deus para um povo desconhecido. Ele não estava falando para judeus que nunca ouviram falar quem era Yahvé. Ele estava falando para uma sociedade religiosa. Mas ele estava pregando a boa nova do reino de Deus. Ele estava com uma mensagem diferente. Portanto, eu quero animá-los a entender que ainda existe muito campo para a gente anunciar. Talvez o que a gente precisa anunciar seja diferente daquilo que nós aprendemos. Talvez a gente precise entender que evangelizar ou anunciar ou fazer missão não seja exatamente trazer a pessoa para o culto. Trazer a pessoa para o culto é agregar ela na comunidade. Mas falar uma mensagem de libertação. A boa nova que Jesus anunciou quando ele leu Isaías, capítulo 61, quando ele entrou na sinagoga e falou assim, hoje se cumpre isso aqui. A boa nova aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos presos. Ainda existe uma mensagem de libertação a ser anunciada por aí. Amém, igreja? A gente precisa ter essa convicção. Talvez não faça sentido a gente falar do plano de salvação com as cores da pulseira que a gente aprendeu. Talvez não faça sentido, mas ainda faz sentido você chegar para algumas pessoas que foram marginalizadas, excluídas, que foram impedidas de estar aqui nesse ambiente saudável entre nós, de que existe resistência, de que existe um lugar de acolhimento. Ainda faz sentido anunciar isso. E a gente perde essa dimensão, porque é confortável estar aqui. Essa comunidade é muito aconchegante. Muito bom estar aqui. É pequeno, mas é gostoso. Tem um ar-condicionado, que maravilha. É muito bom. E aí a gente fica aqui nesse ambiente, a gente vem para o culto, né? E é uma casa. Eu fiquei encantado com esse espaço, achei muito massa. Na nossa igreja é bem parecido assim, a estrutura. Não é como uma casa, mas é bem parecido. As pessoas não querem ir embora, querem ficar lá, comendo, conversando e tal. Às vezes tem que bater palma. Bora, galera. É muito bom. Só que a gente esquece que esse sentimento de missão é o que movimenta a vida do cristão. É o que movimenta a vida do discípulo. Aí eu quero continuar lendo com vocês, a partir desse background aqui que eu apresentei. Versículo 10. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então assim, ao voltarem da onde? Da missão, tá? Então ele os tomou e retirando-se para uma cidade chamada Betsaida. Jesus foi descansar. Em Mateus deixa mais claro que ele foi descansar. Versículo 11. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram.
ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhe vocês algo para comer. Eles disseram: temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas eles disseram que ele disse aos seus discípulos: façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servisse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram os 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Ok, até aí. Esse é o texto da multiplicação dos pães e dos peixes. A gente vai ler sempre isso a partir de uma perspectiva do sobrenatural, do milagre, o que é lindo. Eu não tenho dificuldade com o sobrenatural. Eu sei o que esse texto significa em um momento de escassez na nossa vida, eu sei. Eu sei que às vezes a gente quer ser o alvo dessa multiplicação de pães e peixes. Eu sei que às vezes, dependendo da sua condição, você chega no final do mês e você olha para a sua realidade e você se sente como essa multidão, faminta, esperando por um milagre para que a multiplicação aconteça. Eu sei que muitas pessoas pobres ao nosso redor estão na expectativa de que apareça um Jesus na vida delas para multiplicar os pães e os peixes. Eu sei o que significa isso. Mas Jesus está falando aqui sobre responsabilidade com essas pessoas. Primeiro que a mensagem pregada ali eram mensagens longuíssimas. Tem aquele texto em Atos que Paulo está pregando e um ouvinte chamado Eutico cai da sacada assim e morre porque não se aguenta de sono. Você imagina o que é essa pregação? Eles passam a madrugada e Paulo vai lá, ressuscita o cara, volta e continua até de manhã. Ou seja, poderia ser um bom sinal para Paulo entender. Acabou, né, galera, a pregação, né? Alguém lá no fundo fazendo assim: pastor, deu a hora, tal. Eu sei o que é isso. A nossa igreja é assim, o culto começa no horário, termina no horário. A gente, nesse mundo neoliberal, onde as agendas são complexas, onde o tempo é escasso, as pessoas chegam já tentando entender que horas vai acabar. A gente tem horário para tudo, horário para começar, horário para terminar. Eu entendo, a gente não tem tempo para pregações como a pregação de Paulo, essa pregação de Jesus, a gente não tem tempo para isso. São pregações exaustivas. Eu lembro que um dia desse chegou um irmão na igreja e brincou assim numa roda de amigos. A gente podia fazer uma vigília, faz tempo que a gente não faz uma vigília, pessoal. Deus me livre. O povo está traumatizado, passar a madrugada orando. A gente não perdeu um pouco dessa dimensão. Então Jesus está nesse ambiente, pregando para aquela multidão que está sedenta, faminta por ouvi-lo. E quando você está pregando para uma multidão que está sedenta e faminta de escutar, você se empolga, cara. E às vezes você não quer acabar. E aquele povo está observando e absorvendo tudo que Jesus... E começa a ficar com fome. E eles começam a ficar preocupados, os discípulos. O povo precisa ir embora. Então, a preocupação deles aqui é legítima. Primeiro porque eles estão voltando de uma missão. Lembra que a gente acabou de ler. Então, eles já fizeram a parte deles. E eles estão um pouco com essa coisa na cabeça, de tipo assim, a minha parte eu já fiz. Que é o que acontece com a gente. Quando a gente trata a realidade da igreja como uma realidade de cumprimento de tabela e bateção de ponto. Não, eu já fui para a igreja essa semana. A minha missão eu já cumpri. Eu já dei a minha oferta lá. Eu já fiz a minha parte. Aí, de repente, você chega em casa e o que acontece? Tem uma multidão te esperando. E a multidão ela pode ser variada aqui, tá? Pode ser uma pessoa, mas é multidão. E essa multidão está esperando você na expectativa de que você alimente ela espiritualmente, às vezes de maneira física, literal. E você olha para essa realidade e fala o seguinte: não, mas eu já fiz a minha parte. Eu acabei de vir de uma missão. Eu acabei de vir do culto. Eu já tenho um ministério na igreja. Eu já sou voluntário em uma atividade. E aí essa nossa relação clientelista com a comunidade, ela é assim, a gente chega para consumir aquilo que foi preparado. A gente chega na expectativa de que a gente seja saciado. E aí você fica... Eu lembro que uma vez um casal estava chegando na nossa igreja
casal que eu amo demais. E eles falaram assim, cara, a gente tem visitado várias igrejas em busca de uma comunidade para permanecer. E a gente anota, né, algumas coisas, uns pontos. Tipo umas notas, né? Quando você dá pro louvor? 8,5. Não é para pregação, 10 ou 7 e tal. A gente riu, achei engraçado isso. Mas a gente tem um pouco disso. Você chega aqui, o que eles prepararam para mim? Você chega aqui e fica naquela expectativa. Deixa eu ver se o louvor é bom. Deixa eu ver se a palavra de hoje vai me satisfazer. Por quê? Porque você não se vê como parte do discípulo. Você se vê como parte da multidão. Você está em busca de ser alimentado. É uma realidade que nós pontuamos início, meio e fim. E Jesus, ele está na integralidade da vida. Ele não pensa assim. Ele pensa o seguinte, eu acabei de vir de um lugar, vamos lá para Betsaida, vamos atravessar o mar aqui para a gente descansar ali. Quando a gente chegar lá, a gente fica em paz. E os caras falam, então beleza, então é o nosso retiro. A gente vai ficar de boa. É o nosso momento de repouso. Só que quando eles chegam lá, vazou a informação. A multidão ficou sabendo, é Jesus andando de barco e o povo andando pela margem, pela costa. E quando Jesus vai chegar na outra margem, está cheio de gente lá. Você imagina eles olhando, eu não acredito não, gente, pelo amor de Deus. Imagina Pedro, João, imagina os discípulos pensando assim, eu não acredito, a gente acabou de chegar na missão, estamos fugindo desse povo, e de repente a gente chega na outra margem, e quem está lá? Eles. Mas a gente já fez a nossa parte, eu já bati a minha meta, eu já cumpri com a minha tabela, eu já fiz o meu culto da semana, mas a multidão não quer saber, porque ela está faminta. E a multidão está aqui, gente, ao nosso redor. A multidão pode estar aqui presente hoje nesse espaço, mas eu imagino que esse espaço seja um espaço de discípulos. E aí, nesse espaço de discípulos, assim, a gente quer mandar a multidão embora. A gente olha para Jesus e fala, Jesus manda eles para os povoados, para eles se alimentarem. Jesus manda, dispensa eles. A gente vai chegar nas influências ao nosso redor. A gente vai chegar no Rafa, vai chegar na Fernanda, vai falar o seguinte, manda eles embora. O povo está chegando agora, mas o culto já acabou. A gente já deu o que tínhamos que dar. A gente já fez o que tínhamos que fazer. Manda eles embora para eles se alimentarem lá fora. E aí Jesus olha para aquela multidão, tem compaixão, porque parecem ovelhas sem pastor, e ele pensa consigo, e eu imagino que ele fale com os discípulos o seguinte, eu não doei uma parte do meu tempo para Deus. Eu doei a minha vida para Deus. O meu tempo pertence a Ele. Eu estou aqui porque a minha vida é integralmente dele. Então a gente olha para Jesus e pensa o seguinte, ele morreu por nós e ele nos ensina a amar como ele amou, né? Ele fala, um novo mandamento vos dou, ame como eu amei. E aí você fala, o que eu preciso então? Porque hoje em dia ninguém crucifica mais. A gente acha que entrar na frente da bala é isso. Mas Jesus não quer isso de você, ele não quer morte sacrificial, porque ele já pagou o preço, amém? Tá tudo consumado, tudo certo. Mas ao mesmo tempo, da mesma maneira que ele entregou a vida dele, nós somos convidados a entregar a nossa. Não para morrer, mas para viver pela causa do outro. Para não relacionar mais a nossa experiência com a comunidade a partir de um horário de início, meio e fim, mas de uma construção. E o povo está sedento por isso. As pessoas esperam isso. Eu sei que um culto agradável, ele pode chamar atenção. E se eu viesse aqui, se eu morasse aqui, nessa região, e eu viesse nessa igreja hoje, talvez eu voltaria. Por quê? Porque eu gostei do ambiente. Mas sabe o que me faz permanecer? A construção de uma comunidade. O que me faz permanecer não é o culto bom. Porque eu posso ir numa igreja ali, e de repente o culto seja mais ou menos. A palavra não é tão boa quanto a palavra do Rafa. O louvor não é tão gostoso quanto esse louvor que nós cantamos aqui hoje. Só que chegou lá, alguém construiu comunidade comigo. E aí você não consegue entender. Você fala, como é que alguém pode permanecer num ambiente desse, insalubre, com uma palavra frágil, sabe? Com uma teologia ruim, porque alguém construiu comunidade que nós não estivemos dispostos a construir, gente. Essa é a realidade. Tem 9 anos que eu pastorei uma comunidade, construindo comunidade. Uma comunidade plural, diversa, uma comunidade periférica, com muitas pessoas LGBTs. Essa é a minha missão, esse é o campo que Deus me deu. A minha irmã, que mora aqui em São Paulo, em Guarulhos, ela frequenta a Universal do Reino de Deus. O pregador preferido da minha mãe são dois, né? Eu e o Silas Malafaia. Cara.
E tipo assim, aí a gente pode olhar e falar assim, santo de casa não faz milagre e tal. Mas sabe de uma coisa que hoje, eu conversando com a minha irmã ontem, ela falou, sabe por que eu fui para lá, para a Universal? Porque todo dia que eu chego lá tá aberto, cara. Toda vez tem alguém lá pronto para me receber. Eu estava com um problema no meu relacionamento e tinha um pastor, uma pastora lá, uma comunidade, uma família que esteve disposta a me acolher e me aconselhar. Ou seja, é a construção de comunidade, gente. Essa é a chave da coisa. Nós temos algo precioso para entregar. A gente precisa anunciar o que tem aqui. Porque isso aqui é lindo. Mas a gente vai conseguir fazer isso a partir da construção de comunidade. Aí a gente fica triste às vezes, por que as pessoas não aceitam o nosso convite? Porque o nosso convite é vazio de construção de comunidade. Vamos lá na minha igreja, tal, mas você não fala com as pessoas. Você não está disposto a alimentá-las. Você não perde 10 minutos, 5 minutos antes de entrar no seu portão para perguntar para o vizinho como é que estão as demandas dele, e a mãe dele que está doente, e o seu parente, e o seu amigo do trabalho que está passando por um problema com os filhos ou no casamento. Sabe? Construção de comunidade. Aí os discípulos, nessa mentalidade, os caras estão andando com Jesus há tempos, tá? Jesus, dispensa. Manda embora, Jesus. Manda eles lá no povoado vizinho. Manda eles ir atrás de outra comunidade, porque aqui a gente já entregou o que tinha para entregar. E outra, nós estamos no deserto. É o que eles dizem aqui no versículo 12. Ele fala assim, porque aqui onde estamos é deserto. E muitas vezes a gente analisa por essa perspectiva. A gente não tem como alimentar, porque o que nós temos é deserto. A nossa comunidade é pequena. A nossa força de trabalho é pequena. O meu conhecimento, ele é mínimo. Ele é ínfimo, então eu não tenho mais o que entregar. Onde eu vivo é deserto. Só que é no deserto que acontece o milagre, igreja. Porque não é sobre o ambiente em que nós estamos inseridos, é sobre o Deus que é capaz de transformar o ambiente onde nós estamos inseridos. Amém? Vocês creem nisso? Mas será que a gente crê nisso de verdade? Será que a gente absorveu essa mensagem, essa verdade, essa realidade na nossa vida? Será que a gente está disposto a ser testemunha dessa realidade? É deserto onde a gente está, Jesus. Não tem comida aqui. Vamos embora. E aí essa oração, que é uma fala que eles fazem com Jesus, mas também é uma oração. Ô Rafa, você falou que ia ter um tempo aqui em algum momento, hein? É bom vocês colocarem aí, senão me perco aqui. Olha que interessante. Eles fazem essa interpelação a Jesus. Ok. Eles fazem essa interpelação a Jesus, que é a oração. A oração é isso. Está entendendo? Ou seja, a nossa oração a Jesus é essa. Quando alguém chega até nós e fala assim pra gente, cara, eu tô passando por uma dificuldade financeira, tô desempregado, eu tô passando por um problema no casamento, tô passando por uma crise de fé. O que nós fazemos enquanto discípulos? Se coloca no lugar desse discípulo. A multidão reclama com ele se está com fome. Certo? A multidão reclama para eles. O homem não vai parar de falar, não, gente, pelo amor de Deus. Já são 6 horas de pregação aqui contando. Tá bom, mas a gente está com fome. Aí eles pegam essa mensagem e fazem a mediação até Jesus. Jesus, o povo está com fome, dispensa eles. É o que a gente faz. As pessoas chegam até nós e falam isso, né? Pô, eu tô passando por uma dificuldade. Aí o que você faz? Você faz essa intermediação e leva até Jesus esse pedido. Deus, abençoa lá o João, porque ele está desempregado. E ele está passando por dificuldades financeiras. E o casamento dele está por um triz por conta dessas dificuldades financeiras. Os filhos dele estão prestes a se envolver com coisa errada por conta dessa dificuldade. Então, por favor, Jesus, abençoa, abre uma porta de trabalho para ele. Essa é a interpelação que eles fazem. E aí Jesus vira para eles, e o que Jesus diz para eles, ele diz para nós. Versículo 13. Ele, porém, respondeu-lhes: dê-lhe vocês algo para comer. Dê vocês algo para que eles comam. Essa não é a resposta que a gente quer ouvir de Deus definitivamente, não é verdade? Essa não é a resposta que a gente quer ouvir de uma oração. Jesus, o povo está faminto, o povo está com fome, você precisa fazer alguma coisa, Jesus. E aí Jesus olha para nós e fala o seguinte: dê você algo para eles comerem. Abençoa vocês a vida deles. Faça você algo por eles. E eu não quero essa relação com Deus, porque eu falei no início, nós estamos em busca de uma relação de utilitarismo, clientelista com Deus. Nós queremos depositar os nossos votos no altar. A gente quer que aconteça uma campanha, alguma coisa para que Deus responda a nossa expectativa. A última coisa que eu quero é um Deus que me responsabiliza pelas minhas orações.
E é por isso que, às vezes, espaços como esse não estão tão cheios como outros espaços, porque em outros espaços é prometido algo que Deus nem prometeu. E alguém chega e fala nesse sentido. Fala o seguinte: Deus vai fazer por você, Deus vai te tirar desse lugar, Deus vai tomar nas suas mãos, Ele vai fazer a sua parte. Pode ficar tranquilo, a gente vai fazer oração aqui, o milagre vai acontecer. E eu quero ouvir isso também, gente. Porque tem horas que eu não tenho força para ouvir de Jesus dizer algo para nós. Para mim, eu não quero que Jesus responda a minha oração, faça você algo por Ele. Mas Jesus está fazendo uma diferenciação que nós precisamos fazer aqui, que é entre multidão e discípulo. Para a multidão, Jesus não dá responsabilidade. A multidão, Jesus alimenta. Porque a multidão, às vezes, está ferida. Vai chegar gente aqui que é multidão, que está precisando desse alimento. Vai chegar gente aqui que é multidão, que está precisando desse consolo, desse conforto, desse aconchego que vocês podem proporcionar. Então, trate a multidão como multidão. Alimente a multidão. Corresponda às expectativas da multidão, mas construa a comunidade com a multidão, para que ela se converta de multidão para discípulo. Para que uma hora ela deixe de demandar e ela passe a ser a resposta de oração. E aí a pergunta que eu faço para você, e é uma pergunta retórica para você pensar, é: em que lugar que você está nessa relação? Será que você já não está na hora de converter-se de multidão para discípulo? Será que não está na hora de você pegar a sua responsabilidade nessa pregação interminável? Será que não é a hora de você entender que Jesus não está falando com você quando Ele diz que vai alimentar, mas Ele está falando com você quando Ele diz para você alimentar? O quão profundo você está disposto a mergulhar na sua relação com essa comunidade, com a comunidade que você está construindo? Será que você não está sendo convocado pelo próprio Deus para assumir o seu posto, para assumir o seu lugar nessa casa? E é isso, gente. Fica vazio. Foi o que foi dito aqui. Fica vazio, porque pessoas são indispensáveis. Em um lugar onde você é número, a sua cadeira, ela não vai ficar vazia. Fica tranquila. Fica tranquilo. Porque a gente gosta disso às vezes. A gente gosta de chegar numa igreja, não sei se você já ouviu essa experiência. Chegar numa igreja grande, que as luzes estão apagadas, o culto é noturno, o foco está ali na frente, e você entra e sai e ninguém te nota. Aí você fala: nossa, mas isso não tem pessoalidade. Tem gente que gosta disso, tá? Sabe por quê? Porque quando as pessoas fazem isso, elas se sentem menos responsáveis. É como se Jesus não estivesse olhando para você. Para você, para você. Jesus está olhando para a multidão. O pastor, ele fala olhando para geral, assim. Entende? E aí você se sente multidão mesmo. Aí você está indo 2 anos nesse lugar, todo domingo alguém te dá boas-vindas. Você não aguenta mais. Você fala: mas eu sou membro daqui. Mas é isso. Como você é um número, não vão te contratar, ou não vão te contactar, na verdade, como pessoa. Não sabem o seu nome. E aí você fala assim: nossa, que relação impessoal. Mas é uma relação que muitas pessoas esperam. Quando a gente senta em roda, assim, a gente se vê. Quando a igreja é pequena, a gente se enxerga. Quando acaba o culto, você se levanta, você fala: pô, o Joãozinho não veio hoje, aquele é o lugar dele. Ele gosta de sentar naquele cantinho, naquele sofá. A gente se enxerga, gente. E tem gente que não gosta disso. Tem gente que quer ficar no lugar de multidão pro resto da vida. E quando chega num lugar como esse, que a gente acha que é maravilhoso, você fica até extasiado, você fala assim: não, mas você vai lá e você vai ver que as pessoas vão te notar. Só que na cabeça e no coração dele está o seguinte: ah, não, então estou fora. Eu não quero ser notado. Eu quero ser multidão pro resto da minha vida. Porque é confortável. Mas não é esse o chamado de Jesus para nós. O que Jesus está dizendo para nós nessa manhã é que Ele quer que a gente seja discípulo, discípula. O que Jesus está dizendo para a gente nessa manhã é que Ele quer que a gente tome o nosso lugar e sirva a mesa. Olha que coisa impressionante. Um Deus que se esvazia ao ponto de se parecer conosco, de maneira que Ele compartilha seus fardos. O povo está com fome. A gente entende o poder de Deus. Jesus poderia sentar aquela multidão, pegar, fazer um estalo e a coisa acontecer. Eu nem quero me apegar necessariamente à multiplicação, porque ela pode ter várias interpretações. Eu não tenho dificuldade com a ideia de que Jesus possa multiplicar pães e peixes. Não tenho dificuldade com o sobrenatural. Mas eu também penso que, ao mesmo tempo, Jesus pode ter mudado a cabeça daquela pessoa para fazê-los entender que construir comunidade é dividir responsabilidade e recurso.
E a gente se torna mais rico quando a gente se torna mais pobre. Olha que coisa doida. Quando eu tenho um pouquinho menos do individual, eu tenho um pouquinho mais do coletivo. E a construção, ela só acontece desse jeito. Só que enquanto a gente ficar pensando que a palavra não é para nós, que a mensagem não é conosco, ela é sempre com o outro. Você vem para cá, escuta algo e fica, nossa, que pena que o fulano não está aqui hoje, porque essa mensagem é para ele. Não, essa mensagem é para você. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém, glória a Deus. Essa mensagem é para você, porque Deus não faz nada à toa, cara. Ele trouxe as pessoas que tinha para trazer aqui. E Ele está movimentando as pessoas. E às vezes é os mesmos. Fique em paz com isso, às vezes é os mesmos. Você acha que os discípulos não tinham essa compreensão também? Caraca, tudo é nós. Tudo é nós. É Pedro, Tiago e João no barquinho o tempo inteiro. É no Getsemane, é no barquinho, tudo é nós. E Jesus dizendo o seguinte, vocês não têm noção do que vocês estão construindo, cara. Pedro, Tiago e João vai ficar marcado na história da igreja. Porque o seu nível de dedicação, ele fala muito sobre o quanto Deus tem de intimidade para usar a sua vida, assim, sabe? O quanto Deus tem de liberdade para chegar em você e falar o seguinte, olha, fulano, eu só posso te pedir isso a alguém como você. Porque se eu pedir para outro, ninguém vai entender, mas para você eu sei que eu posso, porque a gente é próximo. Aí você fala, Jesus, eu sei que você quer alguma coisa. A gente acabou de chegar de uma missão, cara. Só que tem uma coisa ali pra você que, cara, eu só consigo pensar em você pra isso. E você vai, cansado. Não é que o renovo, ele muda a nossa realidade. Não é que existe um milagre no nosso coração e de repente você sai daqui, nossa, eu não tô nem cansado. Você tá cansado sim, mas você vai cansado mesmo. Não é que amanhã você vai acordar e um milagre aconteceu na sua agenda. E de repente você tem mais tempo. Você fala, caramba, eu pedi a Deus e eu tenho mais tempo. Eu lembro que muitas vezes acontecia na nossa igreja, das pessoas dizerem o seguinte, ô pastor, ora por mim aí, cara, porque meu trabalho está me consumindo. E eu quero ter tempo para servir. Eu falo, rapaz, eu vou orar. Dava uma semana, a pessoa foi demitida. Aconteceu isso recentemente. Thalita, um beijo. Ela tá lá e ela sabe dessa história. Jornalista fera, cara. Ganha prêmios lá no Correio Brasiliense. Brabíssima. E ela falou assim pra mim, ela foi na minha casa um dia, há 2 semanas atrás, ela foi na minha casa, sentou na mesa da minha cozinha e começou a chorar, dizendo assim, eu quero fazer mais. A pessoa já faz, porque é incrível, eu queria ouvir essa oração de alguém que não faz nada. Mas é quem faz que tem esse coração, entende? Ela já está extremamente envolvida na coisa. Eu falei, caramba, essa menina, eu quero caminhar com ela, velho. E ela falava assim, eu queria fazer mais, pastor, mas eu não consigo. Eu trabalho, aí a gente ouviu ela, tal, comemos, rimos. Ela foi embora. 2 dias depois, ela foi demitida. Parece uma má notícia, né? Eu estou em busca de uma boa nova e, de repente, o que vem? Uma má nova. Uma péssima nova. Só que Deus trabalha da forma dele, né? Tipo, ela foi demitida de um trabalho que ela fazia plantão de madrugada, domingo, feriado e tal. Foi contratada para trabalhar em um ministério onde ela trabalha de segunda a sexta, de 8 às 18, com todos os direitos garantidos e ainda recebe um salário melhor, porque Deus trabalha dessa maneira. Ele fala, é a condição que você quer, filho? Eu vou te dar a condição. Agora é o seguinte, quando eu te der a condição, não se esqueça que quem te colocou você nesse lugar fui eu. Não se esqueça, não vire as costas para aquilo que eu estou construindo para a sua vida. E ela me ligou, falou, olha o que aconteceu, cara. Eu falei, agora... E ela acabou de mandar uma mensagem aqui para mim. Chamei ela, falei, agora você tem tempo? Eu tenho uma missão para você. Ela, eu aceito. Um pouquinho antes de eu pregar aqui. Você está entendendo? E Deus vai prover a condição na sua realidade, igreja. Ele vai te ajudar a ter força. Ninguém vai entender. Porque talvez a sua agenda não diminua. Talvez a sua demanda não diminua. Mas ninguém vai entender ao seu redor com o milagre que acontece no seu tempo. Porque existe no seu coração disposição. Deus não está atrás de disponibilidade. Ele está atrás de disposição de construir comunidade. E aí no versículo 14, ele fala o seguinte. A resolução de Jesus é essa. Dê a eles o de comer. Os discípulos devem ter ficado assustados, falando, caramba. E respostinha mal criada de Jesus, né? Aí Jesus fala o seguinte, senta eles de 50 e 50. O que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Tá bom. Senta eles de 50. O que Jesus está fazendo? Cria comunidade com eles. O texto diz que eram 5.000 homens. Em um tempo onde mulheres não eram nem contadas, você imagina que tinha crianças e mulheres ali pra caramba. Vamos pensar em 10.000 pessoas, 12.000 pessoas. Jesus fala o seguinte, 12.000 é difícil.
mas 50 é comunidade. Fazer uma igreja de 10, 12 mil pessoas é difícil. Eu lembro que no tempo passado, há 15 anos atrás, quando você começou aqui, esse ministério, talvez sua referência fosse outras igrejas, aquelas igrejas coreanas de 12 mil membros, 10 mil membros, aquela realidade fora da gente. E a gente vai vendo que na prática, aquilo parece cada vez mais distante do real e do efetivo. Porque pastorear 30 pessoas já é um desafio. E lá na nossa igreja, que tem um tamanho semelhante, eu sempre vou dizendo para eles, conforme a gente cresce, a gente precisa construir pequenas comunidades. Pequenas patotas de amizade, como foi dito aqui. Porque o problema não é fazer panela. O problema é fechar a panela. A gente quer que as pessoas tenham intimidade a partir de suas identificações mesmo. Então constrói comunidade aí. Faz de 50 e 50. E aí eu imagino na cabeça deles eles perguntando por que de 50? Já que você vai fazer milagre, então faz logo para todo mundo. Aí eu penso numa realidade possível, tá? Lembrando a vocês que eu não tenho dificuldade com o sobrenatural. Eu creio que o poder de Deus é suficiente para multiplicar esses pães. Mas você imagina 50 e 50 sentando. Imagine aqui que nós somos 50 e sentamos aqui, e aí está todo mundo com fome e eu começo a comer aqui, mas você não come. Né? Pô, me constrangeu isso. Eu não posso comer aqui depois de ouvir o que Jesus disse e deixar você com fome. Então eu compartilho com você o que eu tenho. E aí ele diz assim, deu graças, pegou o pão, pegou aquele peixe, aquele pão, aquela pequena refeição, deu graças, partiu e todo mundo se alimentou e ainda saiu cestos de alimento, porque aonde Deus está existe fartura. E vocês não vão conseguir identificar como vocês foram capazes de fazer tanto sendo tão pequenos. Mas é porque vocês agem no poder de Deus e não na força de vocês. Mas como é que eu vou servir se eu estou precisando ser servido, cara? Como é que eu vou abençoar alguém sendo que a minha vida está um caos? Como que eu posso ministrar sobre a vida de uma pessoa sendo que eu preciso dessa ministração? Mas aí Deus está dizendo, eu ajo na sua vida a partir da minha força e não da sua força. Você é apenas um canal, um instrumento. Então constrói comunidade, cara. Constrói comunidade no seu trabalho. Constrói comunidade nessa igreja. Constrói comunidade na sua família. Constrói comunidade nos lugares por onde você passar e Deus vai atuar nessa comunidade. Ele está chamando multidão para ser discípulo, ele está fazendo distinção, ele está dizendo, olha, aqui existe uma divisão, aqui existe um marco. Nesse momento é o lugar de você tomar a sua frente, de você tomar seu ministério, de você tomar sua missão. Chega desse lugar de você sempre ser alvo da oração, agora você é resposta de oração. Chega desse lugar onde você sempre vem para buscar, para demandar, para pedir. Agora você é resposta para as pessoas ao seu redor. E Deus vai cuidar das suas coisas enquanto você cuida das coisas dele. Porque se existe uma realidade, eu sou testemunho, é a realidade de que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Você acredita nisso? Vou contar um testemunho para finalizar. Há mais ou menos uns 12 anos eu trabalho com população em situação de rua. A nossa igreja, ela gira em torno disso, lá em Brasília. Então, a essa hora lá, que deve estar acabando o culto lá, começa às 10 horas também, é cheio de pessoas em situação de rua. Na comunidade onde nós estamos, é muito periférico, né? Então, há muitos anos eu trabalho com isso. Eu lembro que há uns 12 anos atrás, mais ou menos, mais precisamente há uns 11 anos atrás, lembrando aqui, eu estava numa situação muito delicada. Eu sou pai de 3 crianças. Uma de 6, uma de 9 e uma de 12. E eu e minha esposa passávamos por um perrengue financeiro muito grande. E a gente estava pastoreando, na época, a juventude da Igreja Batista, onde eu era membro e tal, e lidando com essas pessoas em situação de rua. Eu saía de madrugada para levar comida e conversar. Minha ideia era conversar, não era o alimento, porque isso aí tem em todo lugar tem um crente dando um sopão por aí. Só que nem todo lugar tem um crente sentando com alguém para ouvir. Nem todo lugar tem um crente chamando uma pessoa em situação de rua pelo nome, dando a ela dignidade. Era esse meu papo. E a gente ia e tal... Isso aí há 11 anos atrás. E a gente levava comida. Só que não tinha recurso para a missão, cara. Eu estava desempregado. A gente já tinha uma filha, minha esposa estava grávida, só ela trabalhava, recém-casado. E eu olhando para Jesus falando assim, caramba, eu queria ver um milagre que ia acontecer, porque a sensação que eu tenho é que você me deixou na mão. E o povo vindo.
a multidão chegando. Faminta, porque era fome literal, e às vezes faminta existencialmente, espiritualmente. E eu falei para mim mesmo assim, eu não dou conta de fazer mais por ninguém. E aí veio uma mensagem na minha cabeça, de um versículo, né, que diz assim: nunca vi o justo mendigar o pão. Só que naquela condição que eu estava por isso aqui de mendigar o pão. Era real, irmãos, eu estava passando dificuldade. Eu já estava sem graça de pedir ajuda para as pessoas. Sabe quando você é alvo de muita misericórdia, mas tem hora que você não quer mais. Você quer ter autonomia. Todo mundo me ajudava, a igreja foi misericordiosa comigo, a família da minha esposa, a minha família, todo mundo ajudou a gente. Só que tem hora que você cala, porque você começa a falar assim, não, agora ou Deus abre uma porta aí, ou então eu morro de fome aqui. Só que eu tinha filha, tenho esposa, eu não posso, né, eu preciso passar por cima do meu orgulho, né? Pois bem, essa mensagem estava latente na minha cabeça, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Olha como é que é literal esse texto. Talvez isso não aconteça com você de maneira tão literal, mas comigo foi literal. Era 4 da tarde, eu estava me preparando para sair para essa missão, fazendo umas garrafas de café, o único café que tinha na minha casa, eu ia levar para a rua, e eu precisava de pão. Fui numa padaria perto da minha casa e falei o seguinte, irmão, falei com uma pessoa lá que eu não conhecia, o dono da padaria, falei, cara, é o seguinte, eu faço um trabalho assim, eu queria levar pães para o povo lá, só que eu não tenho e tal. E eu sabia que eu não tinha pão nem para minhas filhas naquele dia. Eu sabia. Eu sabia que tinha esgotado a despensa. Eu estava na espera de um milagre, gente. Aquele era o meu recurso tinha acabado. As minhas filhas estavam em casa, a padaria era do lado da minha casa. Minha esposa estava para chegar do trabalho. Eu não tinha dinheiro para comprar um pão. E aí eu fui para aquele lugar com essa mentalidade aqui que os discípulos têm. Caraca, acabei de fazer uma missão, cara. Eu estava ontem nessa. Aí cheguei lá, o cara falou o seguinte, olha, separou um saco, uma caixa de pão, isso aqui é para você levar. São coisas que estão próximo do vencimento, mas está bom para consumo. Mas tem uma coisa aqui que eu quero dar para você. Não é para você levar, é para você. E aí ele me levou assim numa padaria muito chique que tinha lá. A mais chique do bairro. Que era um bairro muito pobre, ou seja, deve ser a pior daqui, desse bairro aqui. E ele falou assim, eu quero que você escolha o que você quiser e tal. E as minhas filhas amavam, né, uns docinhos, pão de queijo e tal. E ele fez uma cesta caprichada, eu levei para casa. Eu fui para casa chorando naquele dia, cara. Porque aquele texto se fez literal na minha vida. Eu podia mendigar outra coisa, mas o pão eu não ia mendigar. E Deus olhou para mim e falou o seguinte, eu vou te dar o recurso da missão e vou te sustentar. Só que você tem que ter fé, cara. Porque você é discípulo, você não é multidão. Está aqui o pão de semear e está aqui o pão para você consumir. Eu estou multiplicando na sua vida. Aquele foi o último dia que aconteceu aquilo. Depois disso, eu fui tomado de misericórdia. Eu fui para uma casa melhor. Deus abriu portas de trabalho. Eu creio que hoje eu vivo, pensando na minha realidade do passado, eu vivo uma vida confortável. E eu consigo abençoar pessoas. Mas eu acho que Deus me fez passar por aquela experiência de alguma maneira, ou aquela experiência estava no meu caminho de alguma maneira e transformar mal em bem. Porque quando eu olho para uma pessoa muito pobre lá da comunidade onde eu pastoreio, eu olho para ela e falo, eu sei o que você está passando, porque eu passei por isso também. Então, eu quero deixar essa mensagem com vocês hoje. Vocês não são multidão, vocês são discípulos. Construam comunidade. Vocês têm aqui uma chance de ouro, gente. O que essa comunidade está construindo aqui é lindo. Mas isso não dá para fazer sozinho. Isso não é papel do pastor, não é papel da liderança. Deus levanta gente para dar o start na coisa, mas ele levanta outras pessoas para impulsionar. É por isso que Jesus compartilhou do poder e da autoridade com os seus. Ele falou, vão lá, construam comunidade, façam alguma coisa. Vocês são potência. Vocês não estão na força de... mas é que a autoestima é baixa. Você não precisa de autoestima para servir, porque você não faz isso na sua força. Você se acha pouco, você acha pequeno, eu também me acho. Mas você precisa confiar no tamanho do seu Deus, amém? Eu quero orar com vocês e pedir a Deus que tome o nosso coração dessa verdade. Porque hoje nós podemos sair daqui muito convictos, mas amanhã nós seremos tomados pelo deserto da nossa realidade. E aí eu quero que essa mensagem ecoe no seu coração. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos por estarmos aqui hoje. Obrigado. Obrigado por essa igreja. Obrigado porque o Senhor tem levantado pessoas aqui, Senhor, para fazer. Obrigado, Senhor, porque apesar das lutas e das dificuldades, o Senhor não nos desampara. Apesar dos nossos desertos, o Senhor tem multiplicado recursos ao nosso redor.
E nós te pedimos que o Senhor tome o nosso coração de um fogo, Senhor, que nos impulsione para aquecer corações daqueles que estão sozinhos, que estão passando necessidade, que estão carentes não somente do alimento, mas estão carentes também do afeto, que se sentem isolados, que acham que não existe lugar para eles na mesa, que o Senhor nos coloque de encontro com essas pessoas. Que cada irmão e irmã aqui nessa comunidade hoje, Senhor, possa ser tomado desse sentimento e possa encontrar na sua semana, no decorrer do seu mês ou do seu ano, oportunidade de testemunhar do seu amor. Obrigado por isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, gente. Obrigado.